Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso encontro desta quinta-feira. Começamos agora mais uma edição do programa Pai Eterno para você em todo o nosso querido Brasil. Agradecendo a sua audiência, a sua sintonia conosco, que o Pai Eterno proporcione um dia abençoado para todos nós. E eu te convido agora a já pegar o seu telefone, a ligar para nós no 62 3506 9800 ou acessar o nosso portal paieterno.com. Os nossos atendentes estão prontos para acolher o seu cadastro e enviar a carta mensal do Padre Robson aí para sua casa. E desde já eu convido você a rezar e a refletir comigo nesse programa que é feito com muito carinho para o seu coração. Hoje é dia 21 de novembro, dia em que a igreja celebra a apresentação de Nossa Senhora no templo. Durante o nosso programa, nós vamos rezar a oração pedindo a intercessão da Virgem Maria. No nosso Santo Café de hoje, vamos conversar sobre a história do venerável Padre Pelágio. Quem participa desse momento abençoado é o professor e historiador Dr. Robson Gomes Filho. Aqui você também fica por dentro das principais notícias da igreja. E quinta-feira é dia de participação do nosso correspondente em Roma, Silvonei José. A gente vai estar bem sintonizado com aquilo que acontece na Igreja Católica. Esse é o programa Pai Eterno, que só está começando. É momento também da gente acolher Thalita Carvalho, que está ligadinha nas nossas redes sociais, para acolher o seu comentário, a sua participação durante o nosso programa. Thalita, ótimo programa para nós. Um ótimo programa para nós. Bom dia, Padre Wellington. Bom dia também para você que já nos acompanha aqui na tela da TV Pai Eterno. Já estou ligadinha nas redes sociais da TV, Facebook e também Instagram, esperando o seu pedido de oração, o seu agradecimento por alguma graça alcançada. Programa só começando, dá tempo de você participar conosco. É isso mesmo, e fica o convite para você que está ligadinho, está em casa, está no trabalho, está nos acompanhando pela internet, às vezes pelo tablet ou pelo celular, vai lá nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, deixa seu comentário e participe do nosso programa. É momento da nossa oração inicial, vamos entregar tudo o que somos e temos ao coração do Pai Eterno. Vamos, de um modo muito carinhoso e especial, acender no nosso coração a chama da esperança, para que nós possamos alcançar as graças que Deus nos permite, a fim de que Ele possa, de fato, depositar em cada um de nós as dádivas preparadas para um dia abençoado. E eu convido você a entregar esse programa, esse dia, nas mãos do Divino Pai Eterno. Reze comigo. Senhor, cada dia é uma dádiva, uma oportunidade de transformar sonhos em realidade. E por mais este dia de vida, eu te agradeço. Agradeço pelo dom da vida e pela oportunidade de viver mais um dia sob a tua proteção. Que o Senhor me conceda saúde, proteção e luz, para que eu sempre siga os teus caminhos. Amém. Momento de sintonizarmos a nossa vida, o nosso coração com a palavra de Deus. Convido você a pegar a sua Bíblia e a abrir no Evangelho de São Mateus. Sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50. Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus ainda estava falando à multidão, quando sua mãe e seus irmãos que ficaram de fora procuravam falar-lhe. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Respondeu Jesus: a quem lhe trouxe a notícia? Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E apontando para os discípulos, acrescentou: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã
e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minha irmã, meu irmão, fazer a vontade de Deus é o requisito que Jesus nos apresenta para também sermos considerados membros de sua família. Portanto, não é difícil para nós imaginarmos membros da família de Jesus. Ele mesmo diz e aponta para nós, como fez quando distinguiu os seus discípulos: eis minha mãe, eis os meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ao declarar que todo aquele que faz a vontade de Deus é a sua família, ele não estava renunciando à sua família segundo a carne. Como filho mais velho, ele continuou a cuidar bem de sua mãe. E isto foi comprovado quando, ao dar a sua vida na cruz, ele passou essa responsabilidade ao discípulo a quem ele amava. Simplesmente Jesus define claramente que o parentesco de ordem humana, seja a mãe, os irmãos ou irmãs, não tem qualquer ressignificação no reino de Deus. O relacionamento mais chegado do Senhor Jesus é com o seu Pai, que está nos céus, o próprio Deus e Pai. O único parentesco permanente que ele pode ter é de ordem espiritual e é com aqueles que fazem a vontade de Deus. A estes ele chama de meus irmãos, deixando de lado os laços sanguíneos, representado pelo parentesco segundo a carne, com sua mãe e seus irmãos. O Senhor Jesus passará agora a ampliar o seu ministério a todos aqueles que receberem, sem distinção, entre judeus e gentios. Não se dará mais exclusividade a Israel devido à sua incredulidade e rejeição. O relacionamento segundo a carne passa a ter inteiramente uma superação por afinidades espirituais. A obediência a Deus é agora o fator predominante e definitivo para estabelecer tais afinidades, sem outra distinção qualquer. O mesmo se aplica a todo aquele que recebe Cristo como seu Senhor e Salvador. Ele disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Nosso relacionamento espiritual com Cristo produz um vínculo maior do que nosso parentesco de sangue. Jesus não perdia tempo, por isso ele aproveitava todos os momentos para dirigir ao povo mensagens de vida e conversão. A mãe de Jesus em tudo fez a vontade do Pai. Desde a encarnação até a morte e ressurreição de Jesus, soube confiar no plano de Deus e por isso é chamada de corredentora, pois contribuiu para que tudo se realizasse. Maria fez a vontade de Deus. José foi um homem ajustado ao plano de Deus. E você? Você se considera da família de Jesus? Você é um discípulo fiel? Se fores, diga graças a Deus. E se não é, ainda é tempo para que nós busquemos a conversão, a mudança de vida. Veja que os discípulos deixaram suas famílias, abandonaram-se à vontade do Pai e uniram-se à nova família em torno de Jesus. Agora é a sua vez, é a minha vez, querido irmão, querida irmã. É momento de rezarmos o Santo do Dia. No Santo do Dia de hoje, de um modo muito diferente, nós vamos refletir uma festa de Nossa Senhora. Dia 21 de novembro é o dia da apresentação de Nossa Senhora no templo. A memória que a Igreja celebra hoje não encontra fundamentos explícitos nos evangelhos canônicos, mas algumas pistas no chamado Proto-Evangelho de Tiago, Livro de Tiago, ou ainda História do Nascimento de Maria.
A validade do acontecimento que lembramos possui real alicerce na tradição que a liga à dedicação de Santa Maria Nova, construída em 543, perto do Templo de Jerusalém. Os manuscritos não canônicos contam que Joaquim e Ana, por muito tempo, não tinham filhos, até que nasceu Maria, cuja infância se dedicou totalmente e livremente a Deus, impelida pelo Espírito Santo desde sua concepção imaculada. Tanto no Oriente quanto no Ocidente, observamos esta celebração mariana, nascendo do meio do povo e com muita sabedoria, sendo acolhida pela liturgia católica. Por isso, esta festa aparece no Missal Romano a partir de 1505, onde busca exaltar a Jesus através daquela que muito bem soube isto fazer com a vida, como partilha Santo Agostinho em um de seus sermões. Acaso não fez a vontade do Pai a Virgem Maria, que creu pela fé concebeu, foi escolhida dentre os homens para que dela nascesse a salvação, criada por Cristo antes que Cristo nela fosse criado? Fez Maria totalmente a vontade do Pai, e por isto mais valeu para ela ser discípula de Cristo do que mãe de Cristo. Maior felicidade gozou em ser discípula do que mãe do Senhor. E assim, Maria era feliz, porque já antes de dar à luz o Mestre, trazia-o em sua mente. A Beata Maria do Divino Coração dedicava devoção especial à festa da apresentação de Nossa Senhora, de modo que quis que os atos mais importantes da sua vida se realizassem nesse dia. Foi no dia 21 de novembro de 1964 que o Papa Paulo VI, na clausura da terceira sessão do Concílio Vaticano II, consagrou o mundo ao coração imaculado de Maria e declarou Nossa Senhora, Mãe da Igreja. Vamos juntos então rezar a oração a Nossa Senhora da Apresentação. Minha boa Mãe do céu, Nossa Senhora da Apresentação, que aos 3 anos subistes as escadarias do templo para vos consagrardes inteiramente a Deus, praticando assim o ato de religião, o mais agradável ao Senhor. Seja-vos também agradável a nossa homenagem, a nossa consagração. Consagrastes ao Senhor, ó Rainha do céu, o vosso espírito e o vosso coração em flor de infância, o vosso corpo e todas as potências do vosso ser pelo sacrifício total, o mais generoso e desinteressado, pela mais solene imolação que o mundo já viu, antes da imolação do Calvário. Nós aqui na terra, de exílio, unimo-nos aos Espíritos Celestes que assistiram a esta augura cerimônia, que é com prelúdio de todas as vossas festas, e com eles e com todos os santos, cantamos as glórias da vossa apresentação benditíssima. Amém. Nossa Senhora da Apresentação, rogai por nós. É momento de já interagirmos com você que deixou sua mensagem através das nossas redes sociais. Participação agora da Antonella Portela de Filippo, pedindo orações para ela e pelo marido Marco Antônio por um emprego. Que o Pai Eterno possa, então, abençoar essa família e todas as outras também que precisam tanto dessa graça, que é conseguir um trabalho. A Kelly Prado pede pela saúde da família, pela cura do cunhado, pela conversão da filha e pelas bênçãos de todos os amigos. Ela é de Munhoz, em Minas Gerais, e ainda a Veri Pereira pede oração aqui para os filhos Aline, Camila e Luan e para o esposo Israel e toda a família. Ela pede oração especial para a filha a Camila, para que seja curada aí do vício no álcool. Tantas famílias, né, Padre Wellington, estão passando por esse problema que é o alcoolismo, um problema muito sério, que nunca percam a fé, que estejam sempre na esperança do Pai Eterno poder abençoar e realmente libertar desse mal. Vamos pedir por todas as famílias
de um modo muito especial aquelas que mais necessitam da bênção, da proteção do Divino Pai Eterno. Agora é momento de informação no programa Pai Eterno. Com a nossa equipe de reportagem, vamos conferir as principais notícias da Igreja. O Papa Francisco visitará o Hospital St. Louis, em Bangkok, capital da Tailândia, e encontrará sua prima, a irmã Ana Rosa Sivori. A religiosa de 77 anos é membro das Filhas de Maria Auxiliadora e serve na Escola Feminina de Santa Maria, uma das 5 que a congregação tem no país. Durante a visita do pontífice, a religiosa servirá de intérprete em alguns dos encontros. A irmã Ana Rosa está na Tailândia há mais de 50 anos. E nesses anos, afirma a religiosa, realmente houve uma grande mudança. E a nação continua a mudar. Eu vim como missionária para ajudar essas pessoas a conhecer a Jesus. Como também diz o Papa Francisco e como dizia o Papa Bento XVI, não para fazer proselitismo, mas para estar com eles, fazendo que assim conheçam a Jesus. Sacerdote do Paraná é nomeado capelão do Papa Francisco. O então padre Antônio Ailson Aurélio, da Diocese de Guarapuava e oficial para a Congregação para os Bispos no Vaticano, é o mais novo nomeado a capelão do Papa Francisco. O título honorífico é conferido por concessão especial a sacerdotes seculares a serviço da Santa Sé ou sob pedido do bispo da Diocese a sacerdotes diocesanos considerados merecedores. Natural de Palmital, no Paraná, Monsenhor Antônio está na Itália há 6 anos. Atualmente atua junto à Congregação para os Bispos do Vaticano, organismo da Cúria Romana, como responsável pela análise e trâmites de documentos referentes à Igreja e aos exercícios episcopais no Brasil, como, por exemplo, o acompanhamento das nomeações dos bispos e das visitas ad limina no Vaticano. A Conferência Episcopal Boliviana, representantes da União Europeia e das Nações Unidas convocaram oficialmente uma mesa nacional de diálogos com 3 objetivos: pacificar o país, definir acordos para novas eleições gerais e concordar a eleição de um novo Superior Tribunal Eleitoral. Para os bispos, o diálogo é o único caminho para superar as diferenças entre os bolivianos e pedem aos meios de comunicação e aos líderes midiáticos para baixarem o tom das declarações públicas, evitando um confronto popular sobre símbolos religiosos que tende a dividir o país. Regional Noroeste da CNBB realiza assembleia. No espírito sinodal e com o intuito de avaliar a caminhada percorrida em 2019 a partir das diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil em 2019 a 2023, o Regional Noroeste da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil realizou sua 11ª Assembleia Regional de 15 a 17 de novembro em Porto Velho, Rondônia. Contando com a participação de 68 articuladores de movimentos pastorais e serviços. Também participaram 6 bispos da Arquidiocese, Diocese e Prelazia. Segundo a secretária regional da CNBB Noroeste, irmã Elizabeth de Fátima Nassífico, foi um momento de muito estudo e integração entre os presentes. O Papa Francisco enviou uma mensagem a Dom Alfredo Vizcarra Muri, vigário apostólico de Jaén, no Peru, por ocasião do 20º Encontro Latino-Americano da Pastoral Juvenil. O encontro é no Balneário Santa Rosa, nas proximidades de Lima, até o dia 22 de novembro e tem como tema Nós Jovens Somos Terra Sagrada, o Agora de Deus. Francisco agradece ao vigário pela colaboração na Pastoral Juvenil e recorda: eles são o terreno fértil e novo que Deus doa às comunidades cristãs. Vocês são os responsáveis pela tarefa de acompanhá-los com respeito e ternura no caminho do amadurecimento pessoal, para que se consolidem na fé e com a graça do Senhor deem frutos de amor e esperança. E hoje é dia de participação do correspondente da TV Pai Eterno em Roma, Silvonei José, com as principais notícias do Papa. Vamos conferir. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. Segundo dia do Papa Francisco em terras tailandesas. O Papa chegou ontem a Bangkok, dando início à sua 32ª viagem apostólica internacional. Uma viagem que o leva além da Tailândia ao Japão. Francisco foi confirmar na fé o pequeno rebanho de fiéis, apoiar o diálogo e o encontro interreligioso e promover a paz e a tutela da vida e do ambiente.
Nessa quinta-feira, o primeiro compromisso de Francisco na Tailândia foi o encontro com as autoridades, com a sociedade civil e todo o corpo diplomático no Palácio do Governo, onde foi recebido pelo primeiro-ministro, o general Prayut Chan-o-cha. O discurso de Francisco abordou 3 temas importantes, que pode ser dirigido não somente à Tailândia, mas também a toda a comunidade internacional: desenvolvimento, diálogo e imigração. O Papa Francisco recordou o grande empenho que a Tailândia teve com os problemas que enfrentam os povos de toda a região do Sudeste Asiático e de seu interesse constante em promover a cooperação política, econômica e cultural da região, com o firme propósito de abordar tudo aquilo que ignore o grito de tantos nossos irmãos e irmãs que anelam por ser libertados do jugo da pobreza, da violência e da injustiça. Esta terra tem como nome, disse Francisco, liberdade. Sabemos que esta só é possível se formos capazes de nos sentir corresponsáveis uns pelos outros e superar toda e qualquer forma de desigualdade. A época atual está marcada pela globalização, disse Francisco, considerada com demasiada frequência em termos estritamente econômico-financeiros e propensa a cancelar as notas essenciais que configuram e geram a beleza e a alma dos nossos povos. Ao contrário, a experiência concreta de uma unidade que respeite e salvaguarde as diferenças serve de inspiração e incentivo para quantos têm a peito o mundo tal como o desejamos legar às gerações futuras. O Papa parabenizou a iniciativa de criar a Comissão Ético-Social, que convidou religiões tradicionais do país a fim de acolher as suas contribuições e manter viva a memória espiritual do povo. Sobre a imigração, Francisco destacou o quanto a Tailândia também precisou enfrentar esse desafio. Não se pode ignorar a crise migratória. A própria Tailândia, conhecida pela hospitalidade que tem oferecido aos migrantes e refugiados, viu-se perante esta crise devido à fuga trágica de refugiados dos países vizinhos. Almejo, disse o Papa, uma vez mais, e eu digo, que a comunidade internacional atue com responsabilidade e clarividência, possa resolver os problemas que levam a esse êxodo trágico e promova uma migração segura, ordenada e regulamentada. Oxalá cada nação desenvolva mecanismos eficazes para proteger a dignidade e os direitos dos migrantes e refugiados que enfrentam perigos, incertezas e exploração na sua busca da liberdade e de uma vida digna para suas famílias. Não se trata apenas de migrantes, trata-se também da fisionomia que queremos dar às nossas sociedades. Já no encontro com o patriarca supremo budista Sondei Pramaha, Francisco disse que o encontro entre eles se inseria no caminho de estima e mútuo reconhecimento iniciado pelos seus antecessores. Passaram-se quase 50 anos desde que o 17º Patriarca Supremo, Sondei Praha, acompanhado por um grupo de importantes monges budistas, visitou o Papa Paulo VI no Vaticano. Francisco agradeceu ao povo da Tailândia, de maioria budista, que desde a chegada do cristianismo ao país, há cerca de quase 4 séculos e meio, permitiu aos católicos, mesmo sendo um grupo minoritário, desfrutar de liberdade na prática religiosa, vivendo desde há muitos anos em harmonia com os seus irmãos e irmãs budistas. Francisco visitou ainda o Hospital São Luís, fundado pelos católicos em 1898, e agora um centro médico de excelência. Durante a visita, se encontrou com a equipe médica e com um grupo de pacientes. O Papa foi acolhido pelo diretor-geral da estrutura e estavam presentes no encontro realizado no auditório do hospital cerca de 700 pessoas. Francisco disse que gostou de ouvir as palavras do diretor sobre o princípio que anima o hospital, ubi caritas Deus ibi est, onde houver caridade, aí está Deus. De fato, é precisamente na prática da caridade que nós cristãos somos chamados não só a manifestar que somos discípulos missionários, mas também a verificar a
a fidelidade do nosso segmento e a das nossas instituições. Santo Padre disse que todos sabemos que a doença traz sempre consigo grandes interrogativos. A primeira reação pode ser rebelar-nos, chegando mesmo a viver momentos de confusão e desolação. É o grito que brota da dor. E assim deve ser. O próprio Jesus, sofrendo, deu um grito. Com a oração queremos unir-nos também nós ao grito dele. No final do encontro, o Papa visitou os enfermos e pessoas com deficiência, acompanhando-os, pelo menos por um pouco, no seu sofrimento. Último compromisso, a Santa Missa no Estádio Nacional de Bangkok para mais de 60 mil pessoas. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvana e José. A memória da apresentação de Nossa Senhora é celebrada neste dia 21 de novembro. A data foi proclamada pelo Papa São Paulo VI em 1964, quando consagrou o mundo ao Coração Imaculado de Maria e a declarou Mãe da Igreja. Saiba mais sobre esse assunto na reportagem. A minha conversa de hoje é com o Padre Erasmo. Vamos falar sobre a apresentação de Nossa Senhora no templo. Padre, para começar, o que é a festa que se apresenta Nossa Senhora no templo? A apresentação, pelo nome já se diz, Maria foi apresentada. Ela foi apresentada aonde? No templo. Isso já era um costume do tempo da religião, mas também das famílias. As famílias que tinham a sua fé, então apresentava os seus filhos, apresentava as suas filhas como doação. Mas também o templo tinha uma outra função. Muitas vezes aquelas meninas eram acolhidas no templo para a educação. Vamos chamar, numa palavra moderna, numa catequese. E algumas até ficavam lá mesmo, porque os pais não tinham como locomover, enfim. Então, é neste âmbito, é neste contexto histórico que é dada a apresentação de Nossa Senhora. Já era um costume, mas por que a igreja celebra esta data, 21 de novembro? A igreja celebra essa data. Essa data ela é fixada já no começo da festa. É mais por causa do começo da festa, que tinha um sentido lá no Oriente. A data de 21, porque está ligado a uma igreja que existe lá em Jerusalém. Quando vai para Roma também, comumente as datas elas não são modificadas, mas também as datas elas têm um sentido. Nós estamos chegando próximo do final do calendário litúrgico, e aí logo no início do calendário litúrgico das festas, nós vamos entrar no Advento, que é uma festa que envolve diretamente a personagem de Maria. Interessante, mas ainda hoje, Padre, existe apresentações de crianças no templo. Sim, a apresentação até hoje, nós aqui mesmo no santuário, praticamente em todas as missas, mas assim nas missas do final de semana, as pessoas trazem seus filhos, porque quando está apresentando, as pessoas têm, como havia, colocar, a própria palavra já diz, apresentação, é um presente. O ritual do batismo, ele diz o seguinte: toda criança é uma bênção de Deus para a família e para a humanidade. Então, os pais pegam os filhos como frutos, oferendas, e apresenta a mãe das mães. As mães têm muito isso, apresentar os seus filhos à mãe geral, vamos chamar assim, a grande mãe que é Nossa Senhora. As mães menores, vamos assim dizer, apresentando a grande mãe. As mães humanas apresentando a mãe eterna, a mãe das mães, que é a mãe de Jesus. E na Bíblia tem alguma passagem? Tem. A festa ela tem uma liturgia própria, não é? Que é, como você já disse, é 21 de novembro. Então, há toda uma liturgia. Por exemplo, a primeira leitura é Zacarias 2,
de 14 a 17, que está fazendo referência nesse sentido da festa. A igreja ela tem um calendário próprio e ela tem um calendário para o dia, um calendário do domingo e um calendário de todas as festas relacionadas aos santos ou relacionada à pessoa de Jesus Cristo, né? Também nós temos o Salmo, que é uma passagem de Lucas, que é o capítulo 1. Né? E o Evangelho também é Lucas, como eu disse, Lucas é que mostra toda esta caminhada de Maria, né? É o Evangelho chamado da Misericórdia, por assim dizer. Então, é o que fala da infância de Jesus Cristo e da figura da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Então, é Lucas capítulo 11 e o versículo 28. Então, é uma festa maravilhosa. Mas aqui também é importante lembrar que a festa da apresentação não é apenas uma festa de conotação infantil para apresentarmos as crianças. O que é que essa festa quer nos recordar? A festa quer nos recordar que todos os dias devemos nos apresentar ao Senhor. Como nós nos apresentamos ao trabalho, como nós apresentamos em casa, na família, apresentamos também ao Senhor Jesus. Então, como que os cristãos que estão assistindo essa reportagem podem vivenciar esta data? Então, realmente se entregar a Jesus, a Deus, como Maria fez. E aí é importantíssimo essa data, porque, Padre, eu quero me apresentar. De que forma eu posso me apresentar? Participando da Santa Missa, rezando um terço, um rosário, fazendo uma obra de caridade, se apresentando na capela do Santíssimo, se apresentando com um bom dia, com um ato de caridade. Todos os dias somos convidados pelo Pai Eterno a nos apresentar como seres que amam, como seres humanos e divinos. É isso que Nossa Senhora faz. Todo dia ela se apresenta nas nossas casas. Padre, obrigada por esclarecer todas essas dúvidas e é isso, se entregar verdadeiramente ao Pai Eterno. Eu agradeço. Você sabia que hoje é o Dia Mundial da Saudação? Nas celebrações sempre há um momento reservado para que todos possam se saudar e desejar a paz de Cristo. E este é o assunto da nossa próxima reportagem. Confira. A celebração da Santa Missa é a nossa união com Deus. E dentro dela existem vários momentos importantes e que têm um significado especial para todos os devotos. Hoje nós vamos falar sobre a hora da paz de Cristo. Para mim significa eu desejar que Deus abençoe o meu irmão. Eu creio que quando a gente fala de Cristo, a gente fala do Deus vivo, né? E essa paz que ele transmite para todo aquele católico que vem na igreja, a gente transmitir e desejar para aquela pessoa que ela esteja dentro da paz de Cristo, né? Que eu acho que é o amor maior. Né? E o que as pessoas pensam sobre este momento de desejar a paz para quem está sentado ao seu redor? Esse rito da paz, ela se localiza no rito próprio eucarístico, nesse momento. Depois do Pai Nosso, o sacerdote, ele faz a oração da paz e deseja a paz para toda a comunidade. A paz, ela traz esse sentido concreto daquilo que Jesus sempre pregou. Na sua ressurreição, quando ele aparece, a primeira coisa que ele diz é: a paz esteja convosco. Então a Eucaristia, como grande ação de graças, a paz situada nela traz para nós a certeza de que com ele nós estamos em paz. E antes de recebê-lo, é preciso estar em paz conosco e com os outros. Por isso as pessoas se cumprimentam, por isso elas dão a paz uma à outra, o shalom, aquilo que vai alimentar a própria fé e vai nos situar naquele que pode trazer a paz. O Padre Marcos Rogério é pároco da paróquia Nossa Senhora da Assunção, em Goiânia. E ele nos ajuda a entender mais sobre o que é esse momento da paz de Cristo. Em tempos de pressa, correria e falta de atenção com o irmão, para a Dona Francisca é o momento certo para podermos refletir. Por que não estamos dando atenção ao nosso irmão que está do nosso lado? Significa assim, que a gente tem que cumprimentar todos os dias
ao passar um pelo outro, cumprimentar. Só que o povo hoje em dia, ninguém fala, né? Ninguém mais cumprimenta. Eu sei que nesse momento a missa é muito importante, entendeu? Para mim eu sinto bem. Diante de um mundo onde as pessoas já não se importam mais com ninguém, a paz, ela traz esse sentido concreto da nossa fé. Quando a Dona Francisca fala isso, é uma realidade muito concreta, onde as pessoas elas se dirigem às outras, onde elas abraçam, onde elas viram, né, atrás. O momento de saudação e aproximação está passando por mudanças. A orientação do Santo Padre Papa Francisco é que este instante seja o mais simples possível. Embora hoje a igreja peça nesse momento que haja um pouco mais de discrição, que a gente possa ser mais discreto, mais suave. Por quê? Ao mesmo tempo que existe esse ir ao outro, tinha gente que atravessava a igreja, ia do outro lado para dar paz de Cristo, olhava para o outro, acenava, né? E não é esse o objetivo. A paz é para nos situar nesse contexto concreto da entrega daquele que nos dá a paz. E dar a paz de Cristo para o Padre, pode? Sempre, crianças sobretudo, né? As crianças elas são mais espontâneas. Na missa com as crianças, por exemplo, eu costumo descer e dar a paz para todas as crianças, porque aquele momento é muito forte para elas. E quando a gente vai salientando isso, essa cultura de paz, a gente vai percebendo que elas vão levando isso para casa. Então, aqui mesmo na missa, de vez em quando sobe uma criança, um senhor chega para dar paz, e as pessoas, muitas vezes, no final da missa, fazem uma fila enorme para receber a bênção e para receber a paz para a semana inteira. Desejar a paz para o nosso irmão tem que ser um hábito cultivado todos os dias. E a Santa Missa tem também a função de te ajudar a não esquecer. Então aproveitar esse momento da paz não só naquele momento, mas que a nossa vida seja uma expressão da paz. Quando na liturgia nós estamos, a paz esteja convosco, para que você possa ir ao encontro do outro, é o convite do Cristo. Ele me enche de paz na celebração para que eu possa voltar para casa, para que eu possa voltar para o meu trabalho, para que eu possa voltar para a vida levando paz. A gente precisa de gente de paz. Tem tanta gente já fazendo confusão, tem tanta gente já espalhando maldade. E quando eu trago essa experiência concreta da paz da minha vida, eu levo a presença do Cristo. Então seja essa pessoa que leve paz, vivendo dentro da celebração e fora da celebração. Vamos interagir com você que deixou o seu recadinho nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook, nesse momento abençoado do nosso programa Pai Eterno. Thalita, como é que tá nossas redes sociais nessa manhã? Pessoal pedindo as orações e muitos agradecimentos também ao Pai Eterno por graças que já foram alcançadas. Participação aqui da Daniela Marques de Araújo, de Teresina, no Piauí, que escreveu no Facebook da TV Pai Eterno pedindo por um emprego para que ela consiga ajudar no sustento dos filhos. Ela roga também pela saúde de todos os necessitados, em especial para a família dela e pelas crianças que lutam contra o câncer. Participação também da Leandra Mara Félix, pedindo para que o Pai Eterno abençoe a vida dos filhos dela e de toda a família. Participação de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, Padre Wellington, Brasil inteiro ligado aqui na TV Pai Eterno, acompanhando o nosso programa. É isso aí, a gente agradece a participação de todos que estão ligadinhos no programa Pai Eterno nesse dia tão abençoado, nesse dia de louvor e de graça ao Pai. Nós vamos agora para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais programa Pai Eterno aqui na tela da TV das Bênçãos do Pai. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor.
Estamos de volta com o programa Pai Eterno, aqui na tela da TV das Bênçãos do Pai, agradecendo a sua audiência, a sua participação conosco nesse momento abençoado do nosso Santo Café, que está prestes a iniciar. Como você aí de casa está acompanhando esse mês, a gente tem apresentado aqui no programa Pai Eterno reportagens especiais sobre a vida e a história missionária do venerável Padre Pelágio. Confira o que a nossa equipe preparou para a edição de hoje. Os fiéis católicos devotos do Divino Pai Eterno são convidados a participarem da novena dedicada ao venerável Padre Pelágio Salter. Dona Marina é uma das fiéis que sempre pedem a intercessão do religioso. Tudo que eu peço, Padre Pelágio, eu sou atendida. Olha, filha, eu estava sem nada ontem em casa, sem romeiro, sem nada. O Padre Pelágio me ajudou, me deu vitória. Apareceu muitos romeiros, eu só tenho que agradecer. O que mais eu posso fazer? 00:30 estava chegando gente na minha casa. Eu sou muito feliz e não sabia que ia gente. Eu só tenho que agradecer. Até o dia 23 de novembro, uma programação específica com eventos e celebrações está sendo realizada para fortalecer ainda mais a devoção ao sacerdote que dedicou a vida aos pobres e enfermos. As novenas e missas ocorrem na Igreja do Santíssimo Redentor em Trindade. O objetivo da festa da novena é cada noite refletir um assunto, uma virtude dele, para que o povo vá cada vez mais conhecendo a sua história, a sua vida, porque nós estamos na fase de beatificação. Vindo da Alemanha, Padre Pelágio chegou no Brasil em 1909. Após viver por 5 anos em São Paulo, ele veio para Goiás, onde ficou 47 anos. Com seu exemplo de santidade, Padre Pelágio nos deixou um belo ensinamento, o de servir a Deus, dedicando a vida a ajudar o próximo. Ele veio também para poder levar até o povo o Evangelho e também abençoar. Uma característica muito forte do Padre Pelágio, que até hoje na história, nos livros, fala que o povo não saía de Trindade sem receber a bênção do Padre Pelágio. Isso é muito importante. E ele não deixava de abençoar. Isso era muito, muito forte na missão do Padre Pelágio. A Igreja Santíssimo Redentor guarda restos mortais do padre tão querido pelos goianos. É uma forma de manter viva a devoção. Veja como ele está vivo, como a sua presença é viva aqui em toda a região, no estado de Goiás. Por isso, também tem esse título, Apóstolo de Goiás. Mas sabemos que ele foi um grande missionário redentorista e exerceu a sua missão como filho do Pai Eterno, com dignidade, com santidade. O processo para reconhecer Padre Pelágio como santo já venceu várias etapas e continua tramitando no Vaticano. Ele, certa vez, foi visitar um enfermo e ficou assim muito emotivo com a situação daquela família. Não tinha nada, não tinha casa muito ruim, nem lugar para dormir. Ele estava numa situação muito difícil. E ele imediatamente chamou o seu sacristão e disse: você pega a minha cama e doa para aquele rapaz que estava enfermo. Então, isso é muito importante porque vê a caridade que estava no coração do Padre Pelágio. A novena marca a alegria e a vontade dos católicos em reconhecer como santo quem nessa terra se dedicou a ser servo do Divino Pai Eterno. Existe, como disse o Padre Clóvis hoje, e conhece muito bem e acompanhou até o momento, o processo é uma escadinha, não é? E ele passou então pela condição de servo venerável, já é venerável, e agora estamos rezando pela sua beatificação. E logo depois a canonização, que é o último grau da escadinha do processo. Após as celebrações, os fiéis podem aproveitar uma animada quermesse, com bingo, pula-pula para as crianças e, claro, muita comida boa.
E para falar um pouco mais sobre a história deste grande missionário, do venerável Padre Pelágio Salter, eu tenho a alegria de receber aqui no nosso estúdio, o estúdio da TV Pai Eterno, o professor Dr. Robson Gomes Filho, ele que é historiador. Professor, bem-vindo, que alegria recebê-lo. É uma alegria estar aqui com vocês. Bom dia a você, bom dia a todos os nossos assistentes. Tá certo. Agora a gente vai então para aquele momento especial que a gente convida você para estar junto conosco, para a gente tomar o nosso café abençoado, o nosso santo café. Professor Robson, acho que eu posso chamá-lo assim, com licença. O senhor fez uma pesquisa, e eu tive contato com essa pesquisa, sobre a presença dos redentoristas. O senhor podia falar um pouco sobre esse conhecimento geral que o senhor teve da congregação, da atuação aqui em Goiás? Primeiramente, bom dia mais uma vez. É uma grande alegria estar aqui. Eu agradeço o convite, a gentileza de ter essa oportunidade de conversar com vocês. Bom, eu fiz a minha tese de doutorado sobre os redentoristas. Eu tratei basicamente da presença dos redentoristas no estado de Goiás e a contribuição importante que eles tiveram no processo de modernização do estado, né? E aí foi basicamente uma pesquisa que tratou da presença deles na Alemanha. Os redentoristas vieram da Alemanha em 1894, fundaram uma casa em São Paulo e outra em Goiás. E eu quis entender um pouco porque eles vieram de um país que estava num processo forte de industrialização, de modernização. Tinham uma casa em São Paulo, que era já o estado mais bem industrializado do país, e uma casa em Goiás, que estava longe de começar ainda seu processo de industrialização e de modernização. Então eu quis entender esse trânsito espacial, mas também cronológico deles, ou seja, o que era sair de um país já num bom estágio de modernização, vir para uma cidade em estágio de modernização e o estado de Goiás ainda completamente ruralizado, né? E aí como que esse trânsito deles contribuíram para que eles fizessem esse conjunto de inovação tecnológica e pensassem a modernidade e a modernização no estado de Goiás. Agora, à época, havia também um clima político hostil à igreja na Alemanha, né? Sim, sim. É interessante a história dos redentoristas na Alemanha, porque a Alemanha, quando a gente pensa na Alemanha, logo a gente imagina os protestantes, especialmente luteranos, por conta da reforma, né, que aconteceu em 1517. Mas a Alemanha, até a década de 1860, possuía maioria católica por conta do estado da Áustria, né? A Áustria, até 1870, 1865, na verdade, a Áustria fazia parte dos estados alemães, né? E foi só a partir da guerra da Prússia com a Áustria que a Áustria foi desligada e posteriormente se fundou a Alemanha como a gente conhece hoje. Então, com a separação da Áustria, os católicos passaram a ser 1/3 da Alemanha. E aí o interessante é porque a Alemanha ela passou por um processo durante o século XIX de abraçar a Igreja Católica para lutar contra as revoluções liberais de 1848 1849, sendo que a Igreja Católica era o principal agente de resistência ao liberalismo, de resistência aos ideais da Revolução Francesa, mas posteriormente, com a ascensão desses mesmos liberais ao poder, liberais protestantes, a Igreja Católica passou de braço do Estado a perseguido, né? E aí é importante a gente perceber duas coisas. Primeiro, a Igreja Católica ela representava um governante externo, que seria o Papa, interferindo em um país recém-unificado. E segundo, ela representava tudo aquilo que os liberais e protestantes entendiam como muito medieval, muito atrasado e contrários da modernidade, né? Que foi justamente o que me chamou a atenção, porque os redentoristas saem da Alemanha condenados, digamos assim, durante todo esse período que a gente chama de Kulturkampf, que vai de 1873 a 1894, a congregação redentorista chegou a ser expulsa da Alemanha junto com os jesuítas, condenados como aqueles que são opostos à modernidade, e quando vem para o estado de Goiás, são eles os agentes dessa mesma modernidade. Então, esse foi o que me chamou a atenção e me levou à tese de doutorado. E fez esse contraponto, né? Exatamente. Na história. Agora, a gente observa que no início, Goiás é escolhido para ser a sede da missão. Sim. Por que é visto, parecem óbvias as razões, mas por que é vista a inviabilidade desse processo? A gente tem dois fatores centrais. O primeiro é a estrutura da Casa de São Paulo,
né, em Aparecida do Norte. São Paulo já tinha vias férreas, então a locomotiva facilitava o transporte, a facilidade em termos de alimento, a facilidade em termos de obtenção de recursos era muito maior. O estado de Goiás, então, vivia isolado, porque a estrada de ferro, quando os redentoristas vieram, só chegava até Uberaba. Né? Muito depois, já em 1907, 1909, é que se estendeu ao sul de Goiás. Então, os padres, para conseguir chegar em Campininhas, onde hoje é um bairro aqui da cidade de Goiânia, eles precisavam ir de trem até Uberaba e de Uberaba até aqui em lombo de burro, mula e cavalo. Né? Então, isso dificultava muito o acesso a alimentos, o acesso a recursos. E, por outro lado, também o bispo aqui em Goiás, na época, Dom Eduardo Duarte Silva, que foi quem trouxe os redentoristas, teve uma série de conflitos com a congregação. Então, para facilitar tanto a relação com o bispo, que São Paulo, que era Dom Arco Verde, que era mais fácil quanto o acesso a recursos, a sede passou a São Paulo. Agora, o mais interessante que eu encontrei na pesquisa foi uma série de conflitos internos entre os redentoristas, entre aqueles que diziam na verdade, que vinham com aquele ideal missionário de enfrentar todas as turbulências, as tribulações em nome da evangelização, mas quando chegava no estado de Goiás queria voltar para São Paulo, né? Porque o ideal da evangelização, da missão é muito bonito, mas quando se enfrenta de fato um estado que não tem recursos, como a primeira casa que os redentoristas vieram, mal tinha janela, mal tinha porta, mal tinha mesa, e passa a viver a penúria que era o estado de Goiás nesse momento, aí a vocação é posta à prova. Né? E aí muitos deles reclamavam, queriam ir para São Paulo, enquanto outros viviam de fato esse ideal da missão, querendo vir para Goiás para viver isso, viver justamente o afastamento da modernidade e a penúria como sendo uma forma de fortalecer a própria ideia de vocação. Agora, esse contraponto do grupo é bem evidente na pesquisa, porque há aqueles que desejam estar em São Paulo, mas também há aqueles que querem ficar em Goiás. Sim, é muito interessante. Alguns padres, eu até estava comentando ali antes da gente vir para estar no ar, com a Irene, que o mais interessante da pesquisa é que eu no meu caso, trabalhei com as cartas dos redentoristas, mais de 15 mil cartas. E você pega cartas de padres que antes de vir para o Brasil, antes de se tornar padres, e depois todo o seu processo de vida, a sua evolução, não só religiosa, mas humana, né? Então a gente pega padres que no começo, como é o caso de Padre Pelágio, que a gente vai falar daqui a pouco, que tiveram muita dificuldade de adaptação, que queriam voltar para a Alemanha, que causaram um monte de problemas para a congregação e que depois se tornaram completamente apaixonados pelo estado de Goiás. Então a gente tem o Padre Fischhaber, a gente tem o Padre Lisboa, a gente tem uma série de padres... Lourenço Bauer. A gente tem uma série de padres que vão se apaixonar pelo sertão goiano. Então, enquanto a gente tem padres como o caso do padre João Chiamaia, que trabalha para a modernização do estado de Goiás, a gente tem uma série de outros padres, como o padre José Wendel, por exemplo, que se apegava justamente ao contrário, à ruralização, e queria que Goiás permanecesse nessa áurea que, segundo eles, era contaminada pelo progresso, né? Ou seja, uma áurea da simplicidade, do povo simples, das pessoas, como o padre Francisco Vandes também escreveu uma obra maravilhosa que ainda não foi publicada. Costumes e riquezas de Goiás, exato, né? Que ele fala da beleza do sertão goiano na sua natureza. Né? E então existe esse contraste entre aqueles que querem modernizar para tornar Goiás como São Paulo e São Paulo como Alemanha, e aqueles que querem preservar, porque vê no sertanejo goiano a simplicidade e pureza da fé que muitas vezes nas grandes cidades a gente não encontra mais. Agora, esse grupo recebe, por assim dizer, de tempos em tempos, uma remessa nova de missionários. E entre esses grupos que vieram para o Brasil, nós temos um grupo em específico que vem o Padre Pelágio. Em 1909. O Padre Pelágio tem uma história muito interessante e é curioso que eu e o professor Eduardo Quadros, da PUC, nós construímos uma biografia do Padre Pelágio, né, uma biografia histórica, né, e nós entendemos muito mais sobre a pessoa de Padre Pelágio
do que aquilo que às vezes a geografia, ou seja, a história só da pessoa como santo, às vezes revela, né? Então, Padre Pelágio chega ao Brasil em 1909, depois de viver um contexto muito interessante na Alemanha, porque na Alemanha, com esse processo de perseguição que a gente estava comentando, da Kulturkampf, as comunidades católicas foram muito reforçadas, né? Ou seja, a gente chama de uma espécie de subgrupos dentro da Alemanha, que quanto mais é atacado, mais se reforça a sua identidade. Então, Padre Pelágio vem de uma religiosidade muito forte na Alemanha, ele nasceu em 1878, na Bavária, que era o estado mais forte e da presença mais forte do catolicismo na Alemanha. Com 2 anos de idade, ele muda de Hausen para Nordhausen, que é uma cidade em outro estado alemão, que era a antiga Suábia, que já tem uma presença protestante mais forte, que o catolicismo não é tão forte, e lá o seu contato com a presença de pessoas não tão católicas, ele vai decidir pela entrada no seminário. Então, em 1909, ele vem para o Brasil, e aqui até por volta de 1950, ele vive como um padre que não é visto como essa figura do santo, ele não é visto com prestígio, ele é um padre comum, né? E a beleza que a gente encontrou na figura do Padre Pelágio enquanto homem, enquanto um ser humano, foi justamente aquilo que o professor Eduardo Quadros chama de um padre ordinário, ou seja, ele é um padre do cotidiano, ele não é o santo de fazer grandes proezas, ele não é o santo de tomar liderança de grandes movimentos, ele é o santo, né, e o padre de realizar aquilo que é o trabalho cotidiano, com as pessoas, com as missões, com aquilo que lhe era dado como tarefa, ele cumpria, né? Mas não queria muito destaque. Então, ele é um padre que viveu, a gente dividiu aí a história dele pelo menos em 4 fases, que seria essa infância e juventude na Alemanha. No Brasil, um primeiro momento de muita dificuldade que ele viveu, que a gente pode comentar um pouco sobre essas dificuldades, pelo menos aí de 1909 até 1950. De 1950 até a sua morte, em 1961, que aí sim ele começou a ganhar esse prestígio que se tornou o Padre Pelágio, conhecido em Trindade, e o pós-morte, que é a construção da figura do santo do ponto de vista histórico. Agora, você disse das dificuldades. Antes da gente falar especificamente das dificuldades do Padre Pelágio, como é que a gente pode descrevê-lo enquanto pessoa, né? Você disse, por exemplo, das identidades do ordinário, das dificuldades, mas como é que você descreveria, depois de estudar a pessoa do Padre Pelágio, como é que você o veria? Uma pessoa difícil. Olha que interessante. Uma personalidade muito forte, como era típico dos alemães, mas é interessante porque o Padre Pelágio, as primeiras cartas que a gente encontra sobre o Padre Pelágio no Brasil, são de quase todos da congregação reclamando dele. Primeiro, pela dificuldade de adaptação à língua. O Padre Pelágio não era um grande intelectual, escreveu muito pouco, mesmo as cartas. E ele teve uma grande dificuldade com a língua. Primeiro, quando ele vem para o Brasil em 1909, ele vai para essa cidade da Penha, em São Paulo, tinha uma casa redentorista lá, e depois para Araraquara. Em Araraquara, o superior dele era o padre Antônio Fischhaber. Ele teve muita dificuldade porque ele não conseguia realizar nada, a não ser a lavoura, né? Porque ele não tinha contato com a língua, ele não conseguia aprender o português. Em 1910 ele veio para o estado de Goiás e aqui ele começou a se encantar com o sertão goiano e a se abrir um pouco mais para poder aprender a língua. Então, em várias cartas ele pensa em voltar para a Alemanha, ele não quer ficar no Brasil, no comecinho ele não quer ficar em Goiás por conta dessas dificuldades, mas depois ele vai se adaptando. E aí o interessante é porque muitos padres reclamam do seu temperamento, né? Então, uma pessoa, um brigão, né? Uma pessoa que brigava muito. Há algumas passagens na vida dele, como eu disse, até pelo menos 1950, que ele tem conflitos intensos com alguns irmãos. Ele chega a negar a comunhão para o bispo, Dom Manuel Gomes de Oliveira, por conta dos conflitos que o bispo tinha com a congregação. Então, para se ter uma ideia dessa genialidade dele, o gênio forte que ele tinha. Mas, a partir de 1850, há uma virada na vida de Padre Pelágio. Poderíamos dizer que é uma conversão? Isso, de 1950 a 1850, digamos. Não sei se dizer se é uma conversão, mas é um processo, né? Porque, por conta desse temperamento forte, o Padre Pelágio nunca assumiu nenhuma função de liderança dentro da comunidade redentorista. Então, ele nunca foi um superior de casa,
ele nunca foi um provincial. Nunca foi pároco, né? E por conta dessas dificuldades, os seus superiores sempre colocavam ele como sendo aquele que normalmente vai para a Trindade, especialmente a partir de 1940, leva ele para a Trindade e ele fica em Trindade sem criar muitos problemas para a congregação. E ali ele encontra, digamos que seria o seu campo maior de trabalho, que se ele não tem liderança na congregação, ele tem o contato direto com o povo mais do que os outros padres, né? E ele se apega a esse povo. Então, ele vai construindo junto ao povo essa figura que popularmente depois se tornou conhecido, o Padre Pelágio, a partir de 1950. Então, em 1950 ele já está idoso, né? Ele já passou por uma série de processos que a gente vai contando na biografia dele, das suas dificuldades, como, por exemplo, em 1917, ele vai para São Paulo, volta para Penha. Quase adoece de saudade de Goiás naquela época, mas fica até 1920, que foi quando estava terminando a Primeira Guerra Mundial, em que o Brasil entrou em guerra contra a Alemanha. Então os padres redentoristas alemães sofreram alguns ataques, inclusive o seu convento em São Paulo chegou a ser apedrejado, e ele estava nesse momento. Eles deixaram a frente da missão, né? Por exemplo, não colocavam mais alemães à frente dos santuários, das paróquias, como superiores, né? Exatamente. E em 1917, quando ele vai para São Paulo, chega a gripe espanhola no Brasil. Então, a gripe espanhola foi um momento de muita tensão e que os redentoristas desempenharam um papel fundamental, tanto em Goiás quanto em São Paulo. As cartas são maravilhosas sobre a atuação dos redentoristas e de Padre Pelágio também, porque no estado de São Paulo foi o estado mais afetado pela gripe espanhola. E os padres atuavam como médicos, como enfermeiros, como condutores de carro, eles faziam de tudo, né? E o trabalho deles, também de Padre Pelágio, nesse momento foi muito importante. Então, quando ele volta para Goiás, em 1920, ele já volta numa postura, já é uma segunda fase diferente da primeira dele no estado de Goiás. Está mais maleável. Está mais maleável, está mais maduro, mas ainda passa por algumas situações de conflitos até 1945, 1947, e a gente pega ali em 1950 em diante, ele já é idoso, já tem essa postura extremamente maleável com as pessoas, embora os relatos sobre ele é sempre de ser bastante severo com os seus coroinhas, com as pessoas que o procuravam, mas aquela severidade do pai, né? Tanto que é interessante que as pessoas que vinham à Trindade confundiam frequentemente a ideia de se visitar o Padre Pelágio e o Padre Eterno. Né? Existe uma fusão nesses 10 últimos anos de vida de Padre Pelágio, dos romeiros irem à Trindade visitarem o Padre Pelágio e o Padre Eterno. Né? A ideia do padre, como antigamente não se falava Pai Eterno, mas Padre Eterno, se confundia na figura de Padre Pelágio, e aí quando começa a acontecer essas taumaturgias, né? Ou seja, as curas, essa relação dele muito, muito próxima com os doentes, essa relação muito próxima com as pessoas. A identificação da santidade na vida, digamos, ordinária do padre. Exatamente, né? E é o mais interessante é justamente por isso, assim, não há uma identificação de Padre Pelágio como santo até os 10 últimos anos da vida dele. Ele é uma pessoa comum, de difícil trato, como eu disse, mas que realiza, e eu acho que esse é o grande diferencial de pensar o Padre Pelágio enquanto um santo Padre Pelágio em processo de canonização. Diferente da grande maioria dos santos que faz coisas extraordinárias, eu acho que a grande lição que o Padre Pelágio, a vida de Padre Pelágio ensina para os fiéis católicos é que você consegue desempenhar bem o seu papel, a sua vocação dentro do ideário católico, sendo a pessoa comum. Você não precisa ser nada de extraordinário. Você fazendo aquilo que lhe foi proposto para fazer, você fazendo bem feito e com muita dedicação, como ele tinha com as suas missões, ele conseguiu desempenhar, pelo menos até o final da sua vida, um papel sem chamar muita atenção. E a atenção que se voltou contra ele foi justamente por ele se empenhar de tal forma com os doentes, com os pobres e com as pessoas em Trindade, né? Lembrando que ele tomava conta de peças de teatro, era um músico, né? Um organista, como seu pai, que também era organista na Alemanha. Então, esse trato diretamente com o povo fez com que ele tivesse esse carisma com as pessoas. E aí a construção do santo, e aí isso do ponto de vista histórico, se dá principalmente a partir da sua morte, né? Então, ele tinha muito prestígio e a partir da sua morte é que deixa de existir o Padre Pelágio para começar a existir a figura do santo Padre Pelágio.
não muito diferente, por exemplo, de alguns outros santos católicos, como é o caso de Francisco de Assis, né? Francisco de Assis exalava uma certa aura de santidade ali no século XIII, mas é com a sua morte, de fato, que existe esse boom de devoção a ele, inclusive foi um dos santos mais rapidamente canonizados pela Igreja Católica. Agora, o senhor observa que, por exemplo, vamos observar aí a questão da dificuldade do trato, né? Isso atrapalha o Padre Pelágio para que a gente possa enxergá-lo, digamos, nos altares, para que ele possa alcançar, digamos, o reconhecimento da vivência das virtudes, da fé, da esperança e da caridade? Eu acho que depende de quem o olha, né? Eu, particularmente, entendo que ele é o exemplo que muitas pessoas precisam entender, que é possível ser santo para aquilo que a igreja entende como santo, sem ser extraordinário. Então eu acho que ele é humano, como muitas pessoas, como todos nós somos, e tem um trato difícil como muitas pessoas têm, né? Como todos nós temos como também, todos nós temos, né? Então uma dificuldade muitas vezes com um caráter extremamente não agressivo, mas incisivo, firme com as pessoas, né? O conflito, né? Eu acho que o conflito humano que está presente na vida do Padre Pelágio é um conflito humano presente na vida de todos. Então, eu particularmente acho que é muito mais didático, digamos assim, para nós, enquanto seres humanos. Nós pegarmos como exemplo pessoas que viveram conflitos, pessoas que viveram dificuldades com seu próprio temperamento, mas que ao final das contas conseguiu, sendo humano, viver aquilo que ele entendia como era a sua vocação, do que pessoas extraordinárias que a gente simplesmente não consegue nos imaginar, nós não conseguimos nos imaginar como essas pessoas. Então, didaticamente, eu acho que ele é o santo que o povo precisa hoje em dia. Agora, eu conheci, quando eu entrei para o seminário, o Padre Leodônio Marques, de Assis, que foi coroinha do Padre Pelágio. E o Padre Marques, no fim da vida, ele escreveu uma biografia, mas que não era científica do ponto de vista para ser utilizada no processo, né? Então ele ficou muito sentido com isso. E aí, no fim da vida, ele dizia, olha, foi muito complicado quando eu era criança estar com o Padre Pelágio, mas ele não ousava dizer, por exemplo, que o Padre Pelágio não fosse santo. E ele sempre trazia o dado do apostolado, o exercício do apostolado, porque era justamente isso que impressionava os cronistas, os superiores e também o povo. Como o Padre Pelágio vivia o seu apostolado missionário, mesmo sem ter sobre os ombros a obrigação dos superiores, né? Ele se obriga a fazer muito mais do que os demais. E isso é bem identificado, por exemplo, nos últimos anos da vida dele, quando, por exemplo, ele consome a sua vida voltando de uma visita a um enfermo, né? E é interessante justamente isso, o apostolado e o cumprimento daquilo que ele entendia que era a sua missão e a sua vocação é a sua principal característica, né? E eu acho que, como eu disse, é o que chama a atenção de Padre Pelágio, é a sua capacidade como humano e com todos os seus defeitos humanos de viver o seu apostolado e a sua vocação. Mas os redentoristas, eles têm especialmente nesse momento do estado de Goiás, de processo de industrialização, de processo de modernização, eles têm essa característica muito bonita de quantas cartas eu já li, por exemplo, de pessoas que chegam de madrugada no convento, ali em meados de 1920, e chamam o padre para viajar pelo menos 2 dias em lombos de burro para poder fazer uma unção dos enfermos, né? E eles vão, como o Padre Pelágio fez inúmeras vezes, debaixo de chuva, no meio da noite, mas viajar, sentar no lombo de um cavalo, enfrentar os riscos do sertão para poder simplesmente dar uma bênção a uma pessoa que está precisando. Então isso é muito legal, isso é muito bonito, porque você percebe neles essa necessidade de cumprir aquilo que é a sua missão. E é fruto de uma convicção religiosa, né? Exato. Que está, eu acho que profundamente arraigada desde a infância. Porque se não tivesse tido esse contributo, talvez não seria esse missionário desse tamanho, né? Desse volume todo que é o Pelágio. Exato, né? E é muito interessante só o fato de sair da Alemanha, né? De um país, como eu disse, já num processo avançado de industrialização, de comodidades, e vir para o meio do estado de Goiás, né? O interior do Brasil,
um estado ruralizado, um estado que não oferece nenhum tipo de mordomia, e aqui conseguir passar o resto da sua vida servindo as pessoas, né? Então esse ideal missionário, na minha tese de doutorado eu escrevi um capítulo discutindo isso, os encantos e desencantos da vida missionária, das expectativas com que eles vinham para cá, as suas frustrações, mas também aquilo que eles se realizavam enquanto vocação. É muito bacana de perceber. E em Padre Pelágio eu acho que isso fica muito claro. Ele é um exemplo formidável para se entender o que é o ideal missionário, né? Ou seja, a pessoa sair do seu país querendo se sacrificar por aquilo que entendia como vocação, chegar aqui e se frustrar porque uma coisa é a expectativa que você tem, outra coisa é a experiência de fato, mas no meio da sua frustração encontrar forças para se reerguer e continuar cumprindo bem a sua missão, cumprindo bem a sua vocação. Agora, como é que o Padre Pelágio contribui? E aqui a gente está para todo o Brasil, muita gente que nos acompanha já visitou Trindade, já foi ao santuário, já vivenciou a experiência de estar na cidade do Pai Eterno. Como é que o Padre Pelágio contribui para essa devoção, para essa fé do Divino Pai Eterno? Acho que a primeira grande contribuição é ser uma figura de destaque, né? Então, o fato das pessoas conhecerem o Padre Pelágio chama a atenção para a fé e devoção ao Divino Pai Eterno. A segunda contribuição, do meu ponto de vista, é as pessoas conseguirem ver nele algo próximo de si, da sua própria vida. Como eu disse, quando a gente tem alguns santos que viveram a vida inteira enclausurados, numa aura de santidade, de relação fora do mundo, se escondendo do mundo, que não é nenhum tipo de problema, mas que é uma opção, poucas pessoas conseguem se identificar com essa característica. Então você pega alguns santos da Igreja Católica que são tão santos do ponto de vista popular, visto da pureza, que não tem defeitos, que você não consegue se identificar com ele. Quando você pega Padre Pelágio distante, né? Exatamente, distante. Quando você pega Padre Pelágio, que foi uma pessoa extremamente próxima das pessoas, e com características absolutamente humanas, como é o caso de Padre Pelágio, você se vê como possível de fazer aquilo que ele fez, né? Ou seja, não de ser canonizado, mas de viver uma vida correta, né? De realizar aquilo que você realmente acredita que nasceu para fazer. Então, acho que a grande contribuição que ele traz para a devoção do Divino Pai Eterno é a humanização da santidade. Eu acho que essa é uma das grandes lições pedagógicas que o processo de canonização do Padre Pelágio pode trazer para os devotos e fiéis ao Divino Pai Eterno. A gente caminha para o final da nossa entrevista, é uma pena porque eu estou aqui encantado e confesso que muito daquilo que o senhor traz de conhecimento da sua tese e também da sua pesquisa, ainda para mim é objeto de novidade, porque nós conhecemos muito pouco, né, desta pessoa de quem tratamos, mas que temos o desejo de aprofundar. E como é que a gente poderia estabelecer a relação de Padre Pelágio com Campinas? Porque ele falece aqui, né? Ele falece em Campinas. E parece que ele cria uma relação bem próxima entre a matriz e a sua pessoa, né? Sim. O Padre Pelágio, ele viveu num período muito interessante da história dos redentoristas em Goiás, que os redentoristas tinham a casa de Campinas, mas atendiam a Trindade, né? Na verdade, a congregação veio para o estado de Goiás para trabalhar no Santuário do Divino Pai Eterno, principalmente na Romaria. Mas eles não ficam em Trindade, porque na época chamada Barro Preto, a cidade de Trindade ela possuía menos estrutura física, não de cidade, mas de condições de água, condições de solo do que Campinas. Então eles estabelecem Campinas e criam uma relação, ora de tensão, ora de muita aproximação de Trindade, né? Então, Padre Pelágio ele vive esses momentos de tensão com a cidade de Trindade, mas se estabelece em Campinas. Ele, então, em Campinas, ele faz todo o seu trato missionário e apostólico, vive também sempre entre Campinas e Trindade. É interessante ressaltar que, por exemplo, o primeiro padre a fazer o trajeto, a primeira pessoa, na verdade, a fazer o trajeto Campinas-Trindade de bicicleta foi ele, né? Porque ele usou a primeira bicicleta que chegou no estado de Goiás, trazida pelos redentoristas, para ir em missão a Trindade, depois uma motocicleta, mas ele sempre fazia esse trajeto, né? Então, na verdade, a figura dele não é associada a Campinas, mas aquilo que se tornou
tornou Campinas Trindade. Porque Campinas Trindade se tornou não só o lugar do apostolado redentorista, mas o lugar de realização da missão cotidiana dos redentoristas em Goiás. Era a base, né? Era a base, né? Digamos que é daqui que surge, que eles reencontravam as forças para fazer todo o seu giro missionário em lombos de burros e mulas pelo estado de Goiás. Professor Robson Gomes Filho, professor historiador, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Por dispor um pouco do seu tempo, estar conosco, com os telespectadores. Tenho certeza que a gente vai sair desse Santo Café conhecendo mais do Padre Pelágio, de uma pessoa que, como o senhor mesmo disse, viveu o ordinário da vida e, nesse ordinário, a santidade. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. E eu espero em outras oportunidades podermos conversar mais sobre também os redentoristas, também o Padre Pelágio e outros elementos da sua pesquisa. Estou sempre à disposição, é uma grande alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado. Obrigado. Agora vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais programa Pai Eterno. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o programa Pai Eterno aqui na tela da TV das Bênçãos do Pai, agradecendo sua sintonia, a sua participação nas nossas redes sociais, você que deixou seu comentário. Agora, Thalita, é momento da gente registrar a participação de todos aqueles que estão desde o início do programa conosco. Anice Ferreira escreveu no nosso Instagram da TV Pai Eterno pedindo oração para a família dela, pela saúde dela e também para as amigas que estão precisando de muitas bênçãos. A Rosângela Melo, de Goiânia, aqui em Goiás, pedindo pela saúde do filho, e ainda o Sebastião Ribeiro pedindo ao Pai Eterno que olhe pela vida dele e cuide sobretudo de sua saúde, que ele está precisando aí de uma graça na saúde dele. Ele é de Uberaba, em Minas Gerais, está sempre conosco aqui também na TV Pai Eterno. Tá certo, a gente agradece a sintonia, você que já deixou sua mensagem, você que ainda não fez, poderá fazê-lo. Antes da consagração, a gente volta a conferir também os comentários das nossas redes sociais e desde já, muitíssimo obrigado pela sua participação. Chegou agora aquele momento especial do nosso programa. Vamos conferir o pensamento de Santo Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso hoje nos ensina: perdido Deus, tudo está perdido. Em meio ao mundo decaído, a tantos conflitos, o cristão precisa aprender a apegar-se cada vez mais em Deus. O grande mandamento dado por Jesus é amar a Deus acima de tudo. Ele é o nosso maior tesouro. Quando Ele está em primeiro lugar, as demais carências se tornam suportáveis. E ainda mais, Deus nos faz seus amados, instrumentos eficazes para minimizar as necessidades alheias. Não é o Senhor que se afasta de nós, mas nós que nos afastamos dele quando deixamos de seguir a sua palavra, de seguirmos a sua vontade em nossas vidas. Que busquemos sempre a presença dele em nosso dia a dia, porque Ele quer nos ouvir, nos atender, nos ajudar, nos salvar. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Momento agora de pedirmos a bênção para você, associada da família Filhos do Pai Eterno. De um modo muito especial, agradecendo a você que enviou para nós sua intenção, seu pedido especial de oração. Ele chegou até nós e nós rezamos agora nas motivações que você escreveu nos bilhetes resposta, dos pedidos de oração, da carta mensal que o Padre Robson envia para sua casa.
Muito obrigado a você que escreveu para nós, a você que deixou essa mensagem de oração, a você que faz parte dessa família de amor. Agora vamos pedir a bênção para todos os nossos associados. Ó Divino Pai Eterno, nós os adoramos porque sois a fonte da vida, a fonte do amor e da felicidade. Nós vos agradecemos porque todos os dons concedidos a cada um em particular e pela família, que é sinal da vossa presença amorosa. Agradecemos pela vida de cada associado da Associação Filhos do Pai Eterno e pedimos a vossa bênção e proteção a cada um que faz parte dessa família de amor. Concedei que, por vossa generosidade, alcancemos muitas famílias e evangelizemos cada vez mais pessoas. Que todos nós juntos possamos ajudar a transformar vidas e exercer a caridade. Amém. Que Deus abençoe, fortaleça e proteja você que tem esse propósito de colaborar na evangelização. Você que já disse sim à evangelização, o nosso muito obrigado. Você que ainda deseja fazer a experiência do amor do Pai Eterno, ligue para nós, 62-3506-9800 ou acesse o nosso portal paieterno.com. Será uma alegria poder contar com você nessa empreitada da evangelização. Agora, Thalita, vamos apresentar aquelas pessoas que de um modo especial queremos consagrar ao Divino Pai Eterno. A Noélia Nogueira pedindo aqui pela saúde dela, pela cura e libertação da ansiedade e da depressão. E também a Mariana Vicente Xavier, de Acreúna, em Goiás. O João Vitor Machado, de Guaxupé, em Minas Gerais. E a Maria Santos, de Alagoinha, lá na Bahia. Voltando o nosso olhar para a imagem da Santíssima Trindade que coroa Nossa Senhora, eu convido você a se consagrar ao Divino Pai Eterno rezando. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo os vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias, para que vivam em paz e harmonia. Nossas casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença. Nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor. Nossas preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade. Nossas doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia. Nossos trabalhos, para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai Eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho, dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Bendito e louvado seja o Pai Eterno na sua vida, na vida da sua família. Muito obrigado pela sua sintonia no nosso programa. Obrigado, Thalita, pela sua participação e de todos os filhos e filhas do Pai Eterno através das nossas redes sociais. Agradeço a todos que participaram conosco nesta manhã, que acompanharam o programa Pai Eterno aqui pela TV Pai Eterno. Um excelente dia para você, que seja abençoado e cheio da proteção do Divino Pai Eterno. Tchau, Padre Wellington, um excelente dia para você. Fique com Deus. Amém. Que Deus abençoe, fortaleça e proteja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro, desça sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, a alegria, a saúde, a paz e a bênção do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, que os anjos te protejam. Saúde para os vossos corpos, paz para vossas almas.
Até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo programa Pai Eterno, aqui na TV das Bênçãos do Pai.